Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podem abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Versículo 12. Estou iniciando o cronômetro, hein, pastor? Amém. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pode se assentar, irmãos. Curva a sua cabeça, eu vou fazer uma oração breve. Senhor, que responsabilidade é ministrar a tua palavra. O Senhor conhece a indignidade e a miséria daqueles que o Senhor levanta como seus ministros. Não somos melhores, não somos mais capacitados nem apropriados para essa vocação. Mas é o Senhor quem nos capacita e nos vocaciona. Portanto, Senhor, essa causa não é minha, mas essa causa é tua. A palavra não é minha, mas a palavra é tua. Portanto, eu peço agora, nesse momento, o auxílio do Espírito Santo, reconhecendo diante dos meus irmãos a minha incapacidade de prosseguir, se o Senhor não for comigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é muita responsabilidade pregar em culto de ceia, né? Porque normalmente a igreja sempre está cheia. Pessoas que a gente não vê no mês todo, normalmente aparecem no culto de ceia. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque nós não temos um certo convívio. Então, eu não consigo entender muito bem qual é a necessidade de vocês para comunicar a palavra de Deus aos seus corações. Por outro lado, recentemente nós tivemos uma aula na IBD essa semana sobre a parábola do rico e do Lázaro. E o nosso irmão Herbert, ele está aqui hoje, o Herbert? Não. O nosso irmão Herbert me fez uma pergunta muito importante. E eu achei por bem compartilhar hoje a resposta com vocês. Sobre a autoria da carta de Romanos, há muitas poucas exceções entre os estudiosos que discordam de que não foi o apóstolo Paulo quem a escreveu. É consenso de que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. É bem provável que a igreja de Roma ela tenha sido fundada por alguns convertidos no dia de Pentecostes, conforme a gente encontra isso lá em Atos 2:10. E o principal propósito de Paulo ao escrever essa epístola era ensinar à igreja de Roma as grandes verdades a respeito do evangelho, para um povo que ainda não havia tido contato direto com um apóstolo. Romanos é a maior e a mais abrangente afirmação do evangelho feita por Paulo. João Crisóstomo, o maior pregador do século IV, ele ouvia a leitura de Romanos em voz audível uma vez por semana. Agostinho, Lutero, John Wesley, campeões da cristandade, chegaram à fé segura por meio do impacto de sua leitura. Todos os reformadores viam em Romanos a chave dada por Deus para o entendimento de toda a Escritura. É uma carta muito importante, muito completa. É o que poderíamos chamar de uma teologia sistemática paulina. E o tema principal da carta aos Romanos é a justiça de Deus para os judeus e gentios. Nos 5 primeiros capítulos, nós encontramos a seguinte estrutura da carta. Do capítulo 1, verso 18, até o 3, 20, Paulo ele vai tratar da pecaminosidade universal da humanidade. Do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 5, verso 21, Paulo ele trata da justiça de Deus para a justificação, promovida em Cristo pela fé, 3, 21, 31, provada pelo exemplo de Abraão, capítulo 4, garante bênçãos para os justos, capítulo 5, do 1 ao 11, e fundamentada na obediência de Cristo, o novo Adão, do 12 ao 21. E hoje, utilizando esse texto, eu quero tratar com vocês sobre o pecado. Como que nós podemos definir o pecado?
As Escrituras, elas usam algumas palavras para se referir ao pecado e seus significados no grego podem nos ajudar a compreendê-lo. A primeira palavra que eu quero trazer para vocês é hamartia, que significa errar o alvo, fracassar. Anomia significa transgressão ou quebrar a lei, é uma rebelião. Planal, desviar-se da verdade. Adíquia, falta de retidão, e etc. Há um total de 13 palavras no Novo Testamento, não há tempo para abordar todas elas, mas elas descrevem tanto o pecado como também a condição do pecador. O Catecismo Maior de Westminster o define nos seguintes termos: qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra é pecado. Logo, em 1 João 3,4, nós lemos o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aquele que pratica o pecado, no grego, comete anomia, conforme lemos, kaie hamartia estine anomia. A ideia no grego é que quem vive no pecado vive em ativa rebelião contra Deus. Não há vítimas no pecado. É uma rebelião consciente e ativa. Seja ao fazer aquilo que a lei proíbe, ou seja ao deixar de fazer aquilo que ela manda. Todo pecado, portanto, em primeira instância, é cometido contra Deus. E esse fato ele é tão sério que o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, é chamado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3 de Hoantropos tesanomias, o homem sem lei. Preste atenção nesse versículo do Salmo 53:1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Ponto. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Perceba que logo após presumir no seu coração de que não há Deus, ele se corrompe e pratica abominável iniquidade. Portanto, nós podemos concluir que o pecado também é uma demonstração de incredulidade. Dostoiévski, pai do existencialismo e filósofo russo, disse o seguinte: se Deus não existisse, tudo seria permitido. O ponto é, meus irmãos, Deus existe. E o que Ele requer de todo o homem? O dever que Deus requer de todo o homem é a obediência à sua vontade revelada. Agora, indo um pouco mais além, qual é a origem do pecado? O pecado ele se origina no mundo angélico. A ocasião exata dessa origem não é indicada nas Escrituras, mas em João 8:44, lemos que Jesus fala do diabo como assassino desde o princípio. E em 1 João 3:8, que o diabo peca desde o princípio. Isto nos leva à conclusão de que o diabo, ele é o pai do pecado. A exortação de Paulo em 1 Timóteo 3:6, de que nenhum novo convertido fosse designado bispo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, nos dá grande probabilidade para concluir que o primeiro pecado foi o pecado do orgulho, de querer ser como Deus em poder e autoridade. Esta ideia ela também encontra apoio em Judas, no versículo 6, onde se diz que os que caíram não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Em outras palavras, eles não estavam contentes com a sua parte e com o governo e o poder que lhes fora concedido. Se o desejo de serem semelhantes a Deus foi a sua tentação, isto explica por que tentaram o homem nesse ponto particular. E a entrada do pecado na humanidade, ela ocorre pelo homem. Dentre todos os seres e coisas criadas por Deus, o homem ele ocupa uma posição muito especial. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Van Groningen, em seu livro Criação e Consumação, escreve o seguinte: somente a humanidade é criada em uma relação de amor vital e que estabelece laços com Deus. Os próprios conceitos de imagem e semelhança expressam essa relação única. De modo particular, em Gênesis, no capítulo 2, Deus estabelece um vínculo por meio do qual o homem deveria agir como seu vice-gerente, uma espécie de mediador entre Deus e a criação. E encontramos em Gênesis 2 o que podemos entender por 3 mandatos que definiam essas obrigações. O primeiro é o mandato espiritual. Consistia no dever de preservar a comunhão com Deus através da obediência e de um relacionamento santo. O mandato cultural, ele se expressa na relação do homem com o cosmos criados. Basicamente, é a administração da terra. O mandato social refere-se à comunhão humana, que encontra específica expressão no casamento, nas relações entre pais e filhos e, sucessivamente, com o nosso próximo. Para tornar o exercício de todas essas coisas mais concreto, no capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, nós lemos o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa árvore, ela era o limite entre o Criador e a criatura. Deixando de comer dela, o homem reconheceria o senhorio de Deus em todas as áreas de sua vida. E obedecer demonstraria um compromisso total e restrito com todas as determinações dadas por Deus anteriormente. Por outro lado, comer da árvore significaria desejar para si o lugar de Deus. A desobediência é a quebra da aliança. Para levar a cabo esse teste, lá em Gênesis, no capítulo 3, nos apresenta um animal sagaz, que em outros lugares é traduzido por prudente. Podemos dizer que a serpente, ela tinha a capacidade de auxiliar o homem a fazer análises, assim como os bois nos ajudam com sua força e o cavalo com o deslocamento. Se for assim, não deve estranhar que a mulher debata com ela determinada questão. Também para pensar. Se a serpente nunca abriu a boca para falar nada, ela abrindo a boca, você acha que seria algo normal? Em Gênesis 3, 4 e 5, vemos a serpente sendo usada por Satanás, tentando a mulher em 2 aspectos. O primeiro é que a palavra de Deus não vai se cumprir. O segundo é que Deus não quer o melhor para você. Se você quer ser feliz, você tem que ser como Deus. E aqui precisamos entender uma coisa, irmãos, antes de prosseguir. Deus, quando Ele criou o homem, o fez diferente dos anjos, com capacidade para se multiplicar. Portanto, hoje, embora exista 7 bilhões de pessoas no mundo, a humanidade, em todo o seu potencial, estava presente em Adão, na sua semente. Adão, ele é o cabeça federal da raça humana, o representante da humanidade. A sua história é a nossa história. A sua desobediência é a nossa desobediência. É isso que Paulo ensina no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos. Portanto, como por um homem... Olha, isso aqui é importante. Embora Eva ela tenha pecado primeiro, Paulo diz que foi através de um homem que o pecado entrou no mundo. Por ser o primeiro criado, cabia a Adão rejeitar qualquer proposta que significasse desobedecer ou quebrar o mandamento de Deus. Além disso, a construção do texto no hebraico do capítulo 3 de Gênesis nos leva a entender, ou possibilita o entendimento de que Adão ele estava assistindo aquela conversa e não fez nada. Ficou alheio, omisso, se omitiu. Cabe aqui um conselho para as moças solteiras que estão atrás de um namorado ou de um marido. Encontre um homem de Deus, mulher. Encontre um homem de Deus que saiba o momento de dizer para você, basta. Um homem que ouve a Deus. Agora note que em Romanos, no capítulo 5, 12,
Entrou o pecado. O pecado aí ele está no singular. Ele é retratado como se fosse um ser, uma personificação. Adão, ao abrir a porta para o pecado, ele entra como um parasita e se enraiza na criação. O pecado no mundo nós entendemos a criação, o cosmo, a ordem criada. Adão, como o representante de Deus na terra, o vice-gerente, ao abrir a porta, ele possibilita a entrada na ordem estabelecida por Deus. É por isso que, quando Deus se dirige a Adão, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Jonathan Edwards, em seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele diz o seguinte, e eu vou ler para vocês: não fosse pela boa vontade soberana de Deus, a terra não os suportaria por um só momento, pois vocês são um fardo para ela. A criação geme por causa de vocês. Ela está sujeita ao cativeiro da corrupção involuntariamente. Não é de boa vontade que o sol brilha sobre suas cabeças, para que tenham luz para servir ao pecado e a Satanás. A terra não dá voluntariamente seus frutos para satisfazer suas luxúrias, nem é de boa vontade que serve de palco para que cometam iniquidades. Não é de bom grado que o ar serve para manter a chama da vida em suas narinas, enquanto vocês gastam as suas vidas no serviço dos inimigos de Deus. A criação de Deus é boa, e foi feita para que o homem o servisse por meio dela. E não é de bom grado que serve a outros propósitos. E geme quando é abusada, molestada, com propósitos tão diretamente contrários à sua natureza e fim. O mundo os vomitaria, se não fosse a mão soberana daquele que os sujeitou, na esperança da redenção. Como resultado da queda, o pai da raça só pode transmitir uma natureza depravada aos seus descendentes. Essa é a herança que Adão nos deixou. Dessa fonte, o pecado ele flui numa corrente impura, passando a todas as gerações, corrompendo tudo e todos com que entra em contato. É exatamente esse estado das coisas que torna tão pertinente a pergunta de Jó no capítulo 14, versículo 4. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Presta atenção aqui em mim, porque é muito importante o que eu estou falando. O conhecimento que vocês têm do pecado, o que vocês entendem por pecado, define o temor que vocês têm a Deus. Se vocês não entenderem o que é pecado, vocês não entendem o que Cristo fez por vocês. E vocês não podem participar da ceia porque estão comendo sem conhecimento e atraindo para si juízo. Então prestem muita atenção. Agostinho diz que Deus, ao criar o homem, os fez posse pecare, que significa apenas que os homens eles poderiam pecar. Eles não eram pecadores, mas o potencial para tal estava neles. Agostinho também diz que Deus os fez posse non peccare, isto é, eles também tinham condições para resistir ao pecado. Agostinho procede dizendo que na queda, a raça humana perdeu o posse non peccare, não posso pecar. A nossa posição agora é non posse non peccare, ou seja, não temos mais capacidade alguma para resistir ao pecado. Em outras palavras, o pecado ele se enraizou-se em nosso coração e alma de tal modo que é impossível não pecar. É por isso que eu particularmente sou contra qualquer forma ou ideia de livre-arbítrio. O homem deixou de ser livre em Adão. E é somente em Cristo e por meio do Espírito Santo que nós recuperamos o que Paulo chama em Gálatas de domínio próprio. Em João capítulo 8, verso 32 e 34, lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás.
Os judeus, nesse ponto da discussão, responderam ao Senhor dizendo o seguinte: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa tradução ela é muito generosa, ela é muito degustável. Servo não é o que representa no grego doulos. Doulos é escravo. Todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não tem vontade própria. Chega para um usuário de droga na Cracolândia. Eu já, no começo da minha conversão, todo sábado de manhã, ia lá conversar e evangelizar eles em Guaianazes. E chorava em oração, porque não entendia o porquê eles estavam naquele estado, e eu pregando para eles. Diz para ele, larga o crack. Vê se ele tem livre-arbítrio. Diz para você, para de pensar no adultério. Para de mentir. Vê se você tem livre-arbítrio. E a transgressão que Adão cometeu, ela tem os seguintes resultados: a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos agora, por natureza, filhos da ira, conforme Efésios 2:3. Isso é muito interessante, porque normalmente as pessoas têm o hábito de dizer que são filhas de Deus, né? Você conversa com um incrédulo na rua e ela diz: não, eu também sou filho de Deus. É mesmo? De onde ela tira isso? De onde você tira que você é filho de Deus, se você não vive conforme a lei de Deus? Há muito engano por parte dos evangélicos, é que eu estou saindo do esboço. Há muito equívoco por parte dos evangélicos hoje, de achar que vivemos no tempo da graça e que não há lei. Isso é antinomismo, isso é uma heresia. A lei não foi abolida, mas cumprida por Cristo. Há muitas, é claro, exigências que estão sobre Israel, como leis cerimoniais e ritualísticas, que não se aplicam à igreja, mas a lei moral se aplica à igreja. Não mentirás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não difamarás o teu próximo. Às vezes nós somos muito rápidos em julgar o nosso próximo, mas não paramos para avaliar a nossa vida e o que sai da nossa boca no dia a dia, né? Sabe por que isso? Ignorância. Ignorância. No grego, agnoi, que também é uma palavra usada para se referir ao pecado. Meu povo peca, meu povo perece por falta de conhecimento. Filhos da ira e escravos de Satanás. Por isso que é tão difícil hoje ver uma possessão demoníaca. Por que o diabo vai possuir aqueles que já pertencem a ele? E justamente somos expostos a todas as punições devidas neste mundo e no vindouro. E neste mundo, as punições, elas incluem cegueira do entendimento, vir para a igreja, ouvir sempre a mesma coisa e não aprender nunca. Sair da igreja e viver como se não ouviu o que ouviu. Voltar no domingo que vem com as mesmas dúvidas, não sai do leite espiritual, não amadurece, não cresce. Cegueira do entendimento, é uma punição do pecado. Sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração. Dureza de coração é dureza, é dificuldade para reconhecer que está errado. Se eu estou falando aqui para você, com base na palavra de Deus, de que você está errado, e você diz, você não me conhece? Eu conheço você sim.
acabei de ler sobre você. Remorso na consciência e relacionamentos contrários à natureza. Aqui, nesses relacionamentos contrários à natureza, a gente pode incluir a ideologia de gênero. Homem com homem, mulher com mulher, não é normal. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24, você pode entender que a homossexualidade e o lesbianismo, não pode usar o ismo, a homossexualidade no geral, ela é parte do julgamento de Deus sobre o homem. É como se Deus, antes do julgamento final, tivesse iniciado a execução da punição. No grego a palavra é entregou-os, paradidome, é o juiz batendo o martelo. Foi resolvido. Punições também elas se refletem de forma exterior. A maldição de Deus sobre a criação por nossa causa. Catástrofes, terremotos, desordem, aquecimento global, secas, pragas, tudo isso é porque maldita é a terra por tua causa. E todos os outros males que caem sobre nós e nossos corpos, como doenças, pestes, deformidades. O pecado, ela afeta os nossos bens, como aprendemos essa semana. Você começa a fazer de Deus, de Mamon, as riquezas, o seu Deus. As nossas relações, os nossos empregos, trazendo juntamente consigo no fim a morte. As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora e misericordiosa de Deus. No inferno, outro equívoco também. As pessoas dizem que Deus não estará no inferno, né? Que o inferno é o reino de Satanás, é Satanás quem vai perturbar você para sempre. Pelo contrário, Deus estará no inferno, mas não estará com misericórdia. O rei do inferno não é o diabo, ele é um dos condenados. O rei do inferno é Deus. E é Deus no inferno, executando a sua justa retribuição por todas as ofensas que você vive cometendo dia após dia, após dia, após dia. Isso inclui os tormentos mais penosos infligidos no corpo, na alma, sem intervalo, para sempre. Nós vimos isso essa semana na parábola do rico e do Lázaro. No inferno não haverá pausa. Quem aqui trabalha em empresa registrado ou alguma coisa? Tem pausa na sua empresa? Tem alguma pausa lá na sua empresa? Na minha empresa tem. Desculpa aí. Mas na minha empresa tem algumas pausas. Você pode ir no banheiro, pode tomar um café, tomar uma água, né? Enfim. Você pode sair de um ambiente de estresse e procurar algum ambiente de relaxar, para relaxar. No inferno não tem isso, não. Você não vai relaxar. Você não vai descansar. Você não vai ter alívio, por menor que seja. Ainda que você grite mais alto, para sempre. Só molhe a ponta do dedo na água e toca na minha língua, isso não lhe será concedido. Por isso que é importante vocês participarem da EBD. Se não puderem vir, assistam na casa de vocês. Para concluir, 28 minutos e 45. Hoje, diante de Deus, existem apenas duas classes de homem. Diante de Deus só existem dois tipos de homens. Os filhos da desobediência, os filhos de Deus, os que são representados por Adão, os que são representados por Cristo, os filhos da ira, os filhos da sua reconciliação, os escravos do pecado para a morte, os escravos do pecado para a vida, os escravos do pecado, da justiça para a vida, perdão. Os que perecem
e os que são salvos pelo Evangelho, os inimigos de Deus e os amigos de Deus, os que transgridem o mandamento, os que obedecem à sua lei, os que estão mortos e os que foram vivificados pelo Espírito Santo. A pergunta deles é: qual é você? Quem é você? Quem representa você diante de Deus? Vou concluir com 2 frases de Spurgeon. Estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno, pois o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Se essa é a sua condição hoje, eu quero convidar você a se arrepender. Abandona o seu pecado. Sujeite-se a Deus, creia em Jesus, o Cristo de Deus, e seja salvo. Entenda que o tempo da misericórdia é hoje. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje é a oportunidade que você tem de aprender o que você aprende aqui. Para concluir, no inferno não haverá segunda chance. Eu agradeço a oportunidade.